Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que Deus possa falar ao seu coração. Amém? O texto que nós vamos compartilhar hoje está lá em 1 Reis, capítulo 1, versos 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Amados, esse é um texto bem interessante, porque ele já vem de uma perspectiva que é o começo do segundo livro de Reis, né? Mas se você der uma olhadinha no livro anterior, você verá que Acasias é filho do rei Acabe. E Acabe foi um dos reis mais idólatras, mais permissivos e que distanciou Israel do caminho do Senhor, que lutou contra Deus, que violou os princípios do Senhor, que levou a nação a pecar contra o próprio Deus. E Acasias, ele não anda muito diferente dos caminhos do seu pai. Na realidade, ele acaba seguindo os caminhos do seu pai. E aqui no primeiro capítulo do segundo livro de Reis, o texto começa dizendo que ele cai de um lugar alto e acaba adoecendo, fica na cama, e desejoso de saber o seu destino, o seu futuro, ele envia alguns mensageiros a Ecrom para consultar o deus Baal, para saber se ele ia ficar são, se ele seria curado, qual era o seu destino. E Deus, naquele momento, ele incita Elias a encontrar-se com os mensageiros, a atalhar os seus caminhos e dizer: por acaso não existe Deus em Israel para você ir consultar um outro Deus? E aí Elias profere o destino do rei que o Senhor havia revelado ao seu coração. Mas quando nós lemos a história dos reis de Israel, nós percebemos que muitos dos reis, principalmente das tribos do norte, né, do reino de Israel, aquelas 10 tribos que ficaram juntas depois da cisão, depois da morte de Salomão, nós percebemos que muitos desses reis, eles foram homens perversos, homens que viveram segundo o seu coração, que viveram segundo a sua vontade e definitivamente não estavam muito desejosos de saber qual que era a vontade de Deus, apesar de que Deus, em muitas vezes, de diversas maneiras, usou seus profetas para falar, para convocar o povo ao arrependimento, inclusive para mexer no coração desses reis. E com Acasias não foi diferente. Deus usa essa situação para trazer uma lição para ele e para nós também. Eu acredito que nós passamos por situações difíceis. Em alguns momentos, nós precisamos de uma direção. Nós precisamos saber que atitude tomar, saber o que vai suceder, estar seguros para fazer determinadas escolhas, para tomar determinadas decisões, atitudes. E o nosso coração, ele deveria, em primeiro lugar, consultar o Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, que detém todo o conhecimento, que sabe, que tem planos de paz e não de mal para as nossas vidas, mas nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes nós consultamos uma série de outros deuses antes de falar com o verdadeiro Deus e acabamos desonrando o Senhor a quem servimos. Mas eu listei aqui 3 motivos pelos quais não consultamos a Deus. Certamente deve ter muitos outros, mas eu listei 3 especificamente para que a gente pudesse meditar a respeito deles. O primeiro deles é porque às vezes nós não queremos consultar a Deus porque já sabemos a resposta. Ou seja, em algumas situações nós já conhecemos o coração de Deus, já sabemos o que é que Deus quer, porque ele se revela por meio das Escrituras. Ou seja, para muitas coisas
que nós temos indagado e temos perguntado, às vezes nós já sabemos qual que é a resposta. E a resposta não nos agrada. Então, perguntar a Deus algo que eu já sei e que já sei que não me agrada se torna aversivo. E por essa razão, muitos de nós decidem não perguntar a Deus, decidem consultar outros deuses, que nós vamos já ver que outras fontes de consultas podem ser essas. A segunda razão é porque nós não queremos ouvi-lo. Ou seja, eu já tenho a minha escolha, eu já sei o que é que eu quero fazer, eu já sei qual que é a minha vontade, então em detrimento daquilo que Deus diga, eu não vou querer fazer, porque eu já fiz a minha escolha. Eu só estou nessa indecisão apenas por uma posição, às vezes, inclusive religiosa. Mas muitos de nós acabamos tomando os nossos próprios caminhos, exercendo a nossa escolha, sem consultar a Deus, porque nós já sabemos o que queremos. E o que quer que Deus diga não vai nos fazer mudar de ideia. Ou seja, o nosso coração ele está endurecido, empedernido. E a terceira razão, muitas vezes, é porque nós não cremos que Deus vai nos responder. Quantas pessoas estão sinceramente em dúvidas, desejosas de uma luz, de uma revelação, de uma palavra de conhecimento, de entendimento, mas elas não perguntam diretamente a Deus porque elas temem ou são capazes de acreditar que Ele não vai respondê-las. Que Deus não vai respondê-las porque não está atento, porque não está nem aí, porque Deus não quer. Então, o coração de algumas pessoas acaba duvidando do caráter, da bondade, da misericórdia e da graça de Deus para com elas. E por essa razão, elas se negam a perguntar ao Senhor, a buscar dele o direcionamento. E sabe o que acontece quando nós decidimos não perguntar ao Senhor? Geralmente nós perguntamos a outros deuses, ou outras coisas acabam se tornando a fonte para as quais recorremos quando desejamos tirar as nossas dúvidas ou obter direcionamento. E o primeiro desses deuses a quem nós costumamos ouvir é o nosso coração. Siga as suas emoções, siga aquilo que o seu coração diz. Quantas vezes nós ouvimos isso no mundo secular, nas novelas, nos filmes, nas conversas informais com os amigos, do tipo, siga aquilo que você está sentindo, siga o seu coração. E às vezes nós levamos isso tanto a sério que o coração se torna um Deus. Parece que aquilo que o coração sente, a direção na qual o coração se inclina, nós nem pestanejamos. Definitivamente a gente acaba correndo naquela direção. E isso pode ser um grande problema. O segundo Deus a quem nós costumamos ouvir ou perguntar são as circunstâncias. Ou seja, as coisas ao meu redor, elas acabam muitas vezes falando muito mais alto do que a própria palavra de Deus, no meu tempo de oração. As circunstâncias, nós ouvimos as circunstâncias, o que é que as circunstâncias estão me dizendo, o que é que esse problema, em que direção esse problema está apontando, as minhas necessidades estão me levando a tomar que decisões, e aí as circunstâncias acabam se tornando o nosso Deus, a nossa fonte de consulta, aquilo que nós acabamos seguindo. Quanta gente está vivendo a partir das circunstâncias. E nós, que somos cristãos, que temos a Cristo, nós não vivemos segundo as nossas circunstâncias. Nós vivemos segundo a nossa fé. A fé que temos, a fé que nutrimos em Cristo. E essa fé se fortalece a cada dia por meio da sua palavra, do quanto nós nos alimentamos dessa palavra. E a outra fonte de consulta de algumas pessoas acaba sendo o próprio inimigo. Aquilo que o diabo diz. Aquilo que, se nós começamos a temer o medo, o pavor, nós começamos a acreditar muito mais naquilo que o diabo diz a nosso respeito ou a respeito das coisas que estamos precisando de direcionamento do que naquilo que Deus diz. Porque o nosso coração está fechado para a voz de Deus. Amados, o coração de Acasias estava fechado para a voz de Deus. Por isso ele enviou mensageiros para consultar Baal-zebub.
quem você tem consultado nos seus momentos de decisão? A quem você tem buscado? A quem você tem enviado mensageiros a fim de obter respostas seguras para as decisões, as circunstâncias da sua vida e da sua história? Não feche o seu coração para a voz de Deus. Se você não tem conseguido ouvir a voz de Deus, busque direcionamento do Espírito Santo, confesse seus pecados, a fim de que você não esteja endurecendo o seu coração para discernir aquilo que o Senhor tem a dizer para você. Então, que em nome de Jesus, o Senhor desperte o teu coração mais uma vez para ouvir a voz dele. E que em todas as circunstâncias, ele seja a única, a primeira e a mais absoluta fonte de consulta a qual você vai recorrer no momento em que você precisar de um conselho. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Uma boa semana.